Nos exemplos que nós vimos com invariantes de laço nos vídeos anteriores, nós tínhamos sempre um único laço no algoritmo. E aí nós analisávamos esse laço usando as invariantes e determinávamos se o algoritmo estava correto ou não, baseado nisso. Mas nem sempre é assim. Vocês devem já ter desenvolvido vários algoritmos que têm laços aninhados, um laço dentro do outro, ou às vezes múltiplos laços, mesmo que não aninhados, mas laços em sequência para resolver um determinado problema com o algoritmo de vocês. Então, para cada laço, a gente precisa de uma invariante, a gente precisa fazer uma análise separada. Então, o que nós devemos fazer? Né? Identificar e analisar todos os laços. Se eles estiverem aninhados, ou seja, um dentro do outro, a gente começa do laço mais interno. Determinar a invariante para cada laço. Achar a invariante quase sempre é a parte mais difícil do processo. Às vezes a gente tenta uma invariante, tenta fazer a análise, essa invariante, ao longo do processo, a gente percebe que ela não está adequada, então a gente precisa rever a invariante. E ao tentar achar a invariante, a gente precisa sempre ter em mente duas coisas. Uma, óbvia, que ela precisa ser verdadeira sempre. E a outra, menos óbvia, é que ela precisa fornecer a gente informações para saber que aquele laço está correto, que ele está fazendo o que ele precisa fazer, o que ele foi projetado para fazer. Então essa segunda parte ela é menos óbvia, mas ela é tão ou mais importante. Eu não diria mais, porque as duas precisam ser verdadeiras, senão o processo todo falha, mas ambas são igualmente importantes. E aí provar as invariantes, e a gente já viu isso nos exemplos que nós fizemos até agora. Então, cada laço ele é considerado como se fosse um mini algoritmo. Para cada laço você precisa definir um propósito, para que aquele laço está ali, o que eu devo esperar que seja verdade quando ele terminar. Demonstrar a inicialização, demonstrar a manutenção e, na terminação, demonstrar que o algoritmo está correto. Como exemplo disso, nós vamos usar o Insertion Sort. Nós já falamos do Insertion Sort em vídeos anteriores. A gente falou da análise de complexidade do Insertion Sort. E agora nós vamos usar invariantes de laço para tentar demonstrar que ele está correto. Então, o propósito do Insertion Sort é receber um vetor A e retornar esse vetor A ordenado. Ele se propõe a resolver o problema de ordenação. Então, o propósito dele é ordenar os elementos do vetor A. O vetor A não precisa necessariamente ser composto por valores numéricos, mas por simplicidade, a gente vai assumir que são valores numéricos, mas tudo que nós discutirmos aqui se aplica a qualquer tipo de valor para os quais exista uma relação de ordenação. E o Quicksort ele é inspirado na ideia de você ordenar as cartas de baralho que você tem na sua mão. Você recebe uma determinada quantidade de cartas, e aí você abre elas na mão, e o que você vai fazer? Você vai pegar cada carta e você vai levar essa carta até a posição em que ela deve ficar para estar ordenada. Então você pega a segunda carta, se ela por acaso for maior do que a primeira, e põe essa carta como primeira. Aí você pega a terceira carta e vê se ela tem que ficar na posição dela, ou se ela tem que trocar de lugar com a segunda, ou se ela tem que trocar de lugar com ir para o lugar da primeira. E você vai repetir isso para cada uma das cartas até a última, até a carta mais à direita. E ao final as suas cartas vão estar ordenadas. Então a ideia do Insertion Sort é mais ou menos a mesma, né? Nós vamos, para cada posição do vetor, da segunda em diante, levar o valor que está naquela posição do vetor até a posição correta dele. Em cada passo desses, nós vamos assumir que tudo que está à esquerda daquela carta que nós estamos testando naquele momento está ordenado.
Então, quando nós pegarmos a carta 10, nós vamos assumir que o vetor está ordenado até a posição 9. Quando nós pegarmos a carta 57, nós vamos assumir, né, o valor da posição 57 do vetor, nós vamos assumir que o vetor está ordenado até a posição 56. Ou, melhor dizendo, né, que todos os valores da posição 1 até a 56 estão ordenados. Então, esse algoritmo ele tem dois laços, um laço na linha 3, que é o mais externo, e um laço começando na linha 6, que é o mais interno. O laço que está na linha, que começa na linha 6, o propósito dele é pegar o valor de uma posição do vetor e levar esse valor até a posição correta dele, assumindo que tudo que está à esquerda desse valor está ordenado já. Então, quando o laço da posição 6 terminar, o laço da linha 6 terminar, a gente precisa que tudo o que estiver à esquerda da posição J seja menor ou igual ao valor que estava originalmente na posição I, esse valor que a gente está usando como chave, e que tudo que estiver à direita dele seja maior do que ele. Porque aí a gente sabe que essa posição J é de fato a posição onde aquele valor que a gente está testando precisa entrar, precisa ser colocado. E o laço que começa na posição 3, o mais externo, é o laço responsável por ir ordenando subsequentemente os subvetores. A gente precisa analisar os dois e vai começar primeiro pelo mais interno, que é o laço da posição que começa na linha 6. Então, esse laço que começa na linha 6, ele tem uma pré-condição. Nós assumimos, para que ele funcione, que tudo que está entre a posição 1 e a posição I-1 está ordenado. Se isso não for verdade, toda demonstração que nós vamos fazer daqui para frente sobre esse laço mais interno não vale, não tem valor nenhum. Mas essa é uma suposição razoável, porque o laço mais externo garante para a gente que essa pré-condição vai ser verdadeira. Então, nesse momento, a gente tem que supor que alguma coisa é verdade, que mais adiante, quando nós estivermos analisando o laço mais externo, a gente vai ver que de fato é. Então, nesse momento, a gente posterga um pouco a demonstração de que isso é verdade e simplesmente assume que ele é. E qual é a invariante que nós vamos definir para esse laço interno? É que antes de cada iteração, o subvetor que vai da posição J mais 2 até a posição I contém os elementos que originalmente estavam no subvetor que vai da posição J mais 1 até a posição I menos 1. Em outras palavras, a gente vai pegar tudo que estava na janela de J mais 1 até I menos 1 e vai deslocar uma posição para a direita. Ou seja, tudo que estava na posição... O que estava na posição 4, por exemplo, vai para a posição 5. O que estava na posição 3 vai para a posição 4 e assim por diante. Então, para demonstrar que isso de fato acontece, a gente precisa fazer muita manipulação de valores. Para tentar deixar essa manipulação de valores um pouco mais fácil de acompanhar, nós vamos usar a seguinte notação. Eu vou usar A, que é o nome do vetor mesmo, para representar o conteúdo do vetor imediatamente antes do início da iteração.
Então, os valores que tinha no vetor imediatamente antes de eu executar a linha 6, de cada execução da linha 6, eu vou chamar de A. E o valor seguinte, né, o que ele vai ter em seguida, eu vou chamar de A'. E os valores que estavam originalmente no vetor antes de qualquer execução do laço da linha 6 até 9, eu vou chamar de AO. A elevado a O. É só uma notação para representar que é o valor original do vetor. Ok? Então, a nossa invariante de laço ela pode ser escrita de modo mais sucinto assim. Né? A, o subvetor, né? A de j mais 2 até i é igual ao subvetor A original de j mais 1 até i menos 1. Então, gaste um tempo para tentar entender o que essa invariante aqui significa, o que essa notação representa, e em seguida vamos seguir, nós vamos precisar dessa notação. Então, inicialização. Então, imediatamente antes da primeira execução desse laço, nós temos que a variável que recebe o valor de AI, né, o valor original, né, da posição I, e J recebe I menos 1. Então, com esses valores, se a gente substituir na invariante de laço, a gente vai ter que, a invariante de laço diz que isso aqui tem que ser verdade, A de j mais 2 até i tem que ser igual a A original de j mais 1 até i menos 1, mas j vale i menos 1. Então fica A de i menos 1 mais 2 até i tem que ser igual a A original de i menos 1 mais 1 até i menos 1. E aí nós temos, finalmente, que A de i mais 1 até 1 tem que ser igual a A original de i até i menos 1. Bom, o que isso diz para a gente? Nos dois casos, a origem do intervalo, a primeira posição do intervalo, é maior do que a segunda. Isso significa que esses dois subvetores têm tamanho zero. Todos os subvetores de tamanho zero são iguais, porque eu estou comparando duas coisas que não têm nada. Então eles são necessariamente iguais. Isso significa que a condição de inicialização é satisfeita. Vamos ver a condição de manutenção agora. Então, vamos começar uma iteração, tá, para um valor de j qualquer, com a única condição de que esse valor de j seja tal que a condição do laço seja verdade. Nós precisamos executar o laço. Então, é um valor de j igual a k para algum k que seja maior do que 0 e menor do que i menos 1. Né? E, além disso, para que o laço seja executado, o valor que está nessa posição j tem que ser maior do que a chave, né? Que é o valor que estava originalmente na posição i. Então, supondo que a condição do laço seja verdadeira, então, pela linha 7, a posição j mais 1 do vetor vai receber o que estava na posição j. J vale k. E o valor que estava na posição k, ele não foi mexido ainda, então ele é igual ao valor que tinha originalmente no vetor. Ele não foi mexido ainda porque j começa com o valor de i menos 1 e vai descendo. Então, se eu estou processando j, quer dizer que o valor que está na posição j ainda não foi alterado. Então, uma vez que a gente executou a linha 7, então a gente pode garantir que o valor que vai estar na posição k mais 1, j vale k,
é o valor que originalmente estava na posição K. E o próximo valor de J é J menos 1. J valia K, então o próximo valor de J é K menos 1. Então, após essa iteração em que J valia K, e antes da iteração em que J vale K menos 1, nós vamos ter J igual a K menos 1, e todo o conteúdo do vetor da posição K mais 1 até a posição I é o que originalmente estava na posição K até a posição I menos 1. Tá? O que estava da posição K mais 2 até a posição I já era igual, antes da repetição, ao que estava na posição K mais 1 até I menos 1, originalmente. E aí eu peguei o que estava na posição K original e joguei para a posição K mais 1 do vetor novo. É por isso que eu posso expandir a igualdade dos subvetores aqui embaixo. E isso também demonstra que a invariante de laço é satisfeita após a execução dessa iteração para J igual a K. Então a condição de manutenção continua sendo satisfeita. Desculpa, continua não, né? A condição de manutenção é satisfeita. E a condição de terminação agora. Então, nós temos duas condições que podem fazer o laço terminar. Ou J chega em 0, J está diminuindo de 1 em 1. Então, eventualmente, se esse while continuar indefinidamente, em algum momento ele vai chegar a 0. E aí encerra o laço. E a outra situação é quando o valor da posição J for menor ou igual ao valor da chave. Qualquer uma dessas condições sendo verdadeira, o laço vai ser interrompido. Então vamos analisar o que acontece em cada uma delas. Se J for igual a 0, isso significa que no vetor novo, da posição 2 até a posição I, nós vamos ter os valores que tinham no vetor original da posição I até a posição I menos 1. Ou seja, nós pegamos todos os valores que estavam à esquerda do valor da posição I e movemos esses valores uma casa para a direita, uma posição para a direita. No caso de falhar porque o valor da posição J é menor ou igual à chave, então nós pegamos, nessa situação nós vamos ter A de J mais 2 até I recebe A de J mais 1 até I. Então nós pegamos todo mundo que estava da posição J mais 1 até a posição I menos 1 e deslocamos uma casa para a direita. Isso abriu espaço na posição J. Em ambos os casos, todos os elementos que eram maiores do que a chave e estavam à esquerda dela foram movidos uma casa para a direita. E aí nós abrimos um espaço, né, no nosso vetor. Esse era o propósito do laço das linhas 6 até 9. Era mover todos os elementos maiores do que a chave, que estavam à esquerda dela, uma casa para a direita. Então, como ele fez exatamente o que a gente esperava que ele fizesse, a gente demonstrou isso aqui, então essa parte do algoritmo está correta. A segunda invariante que a gente tem que demonstrar é a invariante para o laço externo. É aquele laço que vai da linha 3 até a linha 12. Na demonstração desse laço, nós vamos usar o fato de que nós já demonstramos que o laço interno está correto.
e nós vamos usar a mesma notação que nós usamos na demonstração anterior. Então, qual é a invariante desse laço? A invariante desse laço é, na iteração i, para um determinado valor de i, o subvetor de 1 até i menos 1 está ordenado. E aí, escrevendo de forma um pouco mais matemática, para todo L, número natural, onde L está entre 0 e i menos 1, A de L é menor ou igual a de L menos 1. Essa é a condição que diz que esse subvetor aqui está ordenado. Então, vamos verificar a inicialização. Imediatamente antes da linha 3 ser executada, i vale 2. Então, o subvetor é o subvetor que vai de 1 até i menos 1, como i vale 2, então é de 1 até 1. Em outras palavras, é o subvetor que contém apenas a primeira posição. Um subvetor que só contém um elemento, ele está trivialmente ordenado. Então a condição é satisfeita, né? A nossa invariante de laço é verdadeira imediatamente antes da gente começar as iterações. E aí a condição de manutenção. Novamente, a gente vai supor que i vale um determinado valor k arbitrário. Esse k ele deve ser tal que a iteração vai ser executada. Nós vamos executar o código que está dentro desse while, então a condição vai ser verdadeira. E aí nós supomos que a invariante é verdadeira antes da iteração. Então, a de 1 até k menos 1 estará ordenado. Supomos que a condição do laço é verdadeira, e aí a variável chave recebe i, ou seja, i vale k, então a da posição k. A variável j recebe k menos 1. E aí, quando nós executarmos o laço da linha 6 até 9, ao final dessa execução, nós vamos ter isso aqui. Nós vamos ter um valor de j que já não é k-1, ele é um valor que foi calculado aqui durante a execução do laço, que nós estamos chamando de j duas linhas, né? E, de acordo com a invariante de laço do laço interno, o subvetor de j duas linhas mais 2 até k vai ser igual ao subvetor de j duas linhas mais 1 até k menos 1. E aí a chave também, pela análise que a gente fez do laço mais interno, a chave vai ser maior ou igual todo mundo que estiver à esquerda desse j duas linhas, e ela vai ser menor do que todo mundo que estiver à direita desse j duas linhas. O que nós fazemos então? Pela linha 10, a gente joga a chave nessa posição j duas linhas. Então, todo mundo que estiver à direita dela vai ser maior que ela, todo mundo que estiver à esquerda dela vai ser menor ou igual. Isso garante a ordenação desse subvetor, de 1 até a posição k. Então, se a gente analisar novamente a invariante agora, nós vamos ver que a gente tem essa situação aqui. Aqui em j duas linhas vai entrar o valor da chave, e isso garante que esse subvetor vai estar ordenado, que é a nossa invariante de laço. Então a condição de manutenção está satisfeita também. E aí vem a terminação. Quando é que esse laço mais externo vai terminar? Como i está sendo incrementado de 1 em 1, ele vai terminar quando i for igual ao comprimento do vetor a mais 1. E aí, pela nossa invariante de laço, a gente vai ter que, para todo L entre 0 e o tamanho do vetor,
o elemento na posição L é menor ou igual ao elemento na posição L mais 1. Em outras palavras, nós vamos comparar cada elemento do vetor com o elemento que está à direita dele para testar se eles estão ordenados mesmo. E aí vai ser verdadeiro apenas se todos estiverem ordenados. Mas isso aqui a gente demonstrou que é verdade com a condição de inicialização e a condição de manutenção. Então, com essa expressão verdadeira, isso significa que o vetor vai estar todo ordenado e, portanto, o algoritmo está correto. É necessário analisar essa demonstração com uma certa paciência e com bastante atenção, mas ela é uma demonstração bastante direta de como a gente pode aplicar invariantes de laço para demonstrar que um algoritmo está correto. Eu espero que depois desses 5 exemplos a ideia de invariante de laço esteja mais clara para vocês e que vocês tenham confiança para tentar aplicar isso nos algoritmos que vocês mesmos venham a desenvolver. Então, até o próximo vídeo.